Bom dia! Hoje nós vamos continuar fazendo a atividade de Teorema de Pitágoras, no livro na página 103, ok? Nós já tínhamos começado a aula, mas eu não consegui colocar para gravar, então vamos só relembrar um pouquinho o que nós já fizemos para poder o pessoal que assistir a gravação entender aí tudo direitinho. Bem, na última aula, nós falamos sobre o Teorema de Pitágoras, onde nós aprendemos a identificar a hipotenusa, como está aqui ó, no número 3, a setinha indicando quem é a hipotenusa, e os dois outros lados nós chamamos de cateto. Para resolver o Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos outros dois catetos também ao quadrado. Provavelmente no final de todo o Teorema de Pitágoras nós temos que fazer a raiz quadrada, mas nem todos os números têm a raiz quadrada exata. Então, nós iniciamos essa aula corrigindo o número 4, onde ele está pedindo a diagonal de 1 quadrado. Quando eu traço a diagonal de 1 quadrado, como eu coloquei aqui de azul, eu divido esse quadrado em dois triângulos retângulos. A minha diagonal vai ser sempre a hipotenusa, a diagonal do quadrado, e a minha base e a altura, que são os outros dois catetos, sempre vão ter a mesma medida. Então, eu calculei o valor da diagonal em cada quadrado aqui, aplicando o Teorema de Pitágoras. Nesses 4 probleminhas, a raiz não era exata. Então, quando a raiz não foi exata, eu fiz aqui a primeira figura, ficou x igual a 32. Como o 32 não é uma raiz exata, eu fatorei o 32 e o que se repetiu 2 vezes eu coloquei do lado de fora. Então, ficou 4 raiz de 2, porque esse 2 que estava aqui sozinho, ele permanece dentro da raiz. Na letra A, o que nós podemos observar de regularidade? O que aconteceu nos resultados de todos esses 4? Ambos possuem a raiz quadrada de 2. Ok? E na letra B, qual é a relação entre a diagonal e o lado de um quadrado? A diagonal é igual à medida do lado vezes a raiz de 2. Aí eu deixei aqui, né, esses 2 exemplos. Na figura 2, o meu lado media 5, então a minha diagonal é 5 raiz de 2. Na figura 4, o meu lado media 7, então ficou 7 raiz de 2. Ok? Vamos agora para a página 104. No plano cartesiano ao lado, marque os pontos A, B, C, D, E e F. Depois, vamos traçar os segmentos de A até B, de C até D e de E até F. Lembrando, gente, no plano cartesiano, o que está na horizontal é o X e na vertical é o Y. O par ordenado é sempre o valor de X primeiro, vírgula, o valor de Y. Professora, pode ser o contrário? Não. Se o nome é par ordenado, porque tem que seguir essa ordem. Então, vamos ligar os pontos aqui. O ponto A, menos 3 de x com 3 de y. Então, eu tenho aqui o ponto A. Coloca aí a lápis. O ponto B, 3 do x com 7 do y. Ponto B. C, 6 do x com 9 do y. Então, aqui eu tenho o meu ponto C. D, 9 do x com 5 do y. Aqui eu tenho o meu ponto D. É 5 do x
com 5 do y. Meu ponto é... Tá muito bonito não, mas dá para entender. F, 3 do x com menos 3 do y. F. Aí ele pediu para ligar os segmentos, né? Vou mudar a cor aqui. Segmento de A até B. O C com o D. E o E com o F. Agora, sem usar instrumentos de medida, calcule a medida de cada um desses segmentos. Vamos lá? Quais são as medidas que vocês acham que mede o AB, o CD e o EF? Cleito, minha mãe tá te chamando ali na janela. É o quê? Por estimativa, Francis? Tem que fazer? Aham. É pra chutar? Quê? É pra chutar? É porque, olha só, nós podemos, traçando as diagonais, fechar triângulos como se fosse a hipotenusa, ó. Tá vendo? Ah, tá. Esses segmentos é como se fosse a hipotenusa. Ô, Francis, o Oi? professor estava estranhando que dava para fechar um monte de triângulo. Ai, meu Deus, ficou um pouco torto. Mas vai dar para entender. Enfim, vamos calcular, né? Dentro do plano cartesiano, dá para a gente saber as medidas. Vou botar a medida de preto aqui. Ficou um pouco torto, mas ó, aqui nós vamos chamar de x. Tudo isso você faz a lápis, tá? Do B até aqui nós temos 4 centímetros. E nessa base aqui nós temos 6. Então, vamos calcular o valor do segmento AB. Vou chamar ele de X, tá? X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Vou botar aqui do lado para calcular o CD. Nós vamos chamar o CD de Y. Tudo nós vamos fazer o teorema de Pitágoras, tá? Esses segmentos que nós traçamos são a hipotenusa. Aqui nós temos 4 quadradinhos na altura e 3 quadradinhos na base. E nesse triângulo aí do EF, que ficou um pouco não, bastante feio, o EF nós vamos chamar de Z. A altura dele, 8. E a base, 2. Então, tudo isso que eu tô fazendo, você faz a lápis, tá? Vou montar aqui para a gente achar o CD, que nós chamamos de Y. Tudo fazendo o teorema de Pitágoras. E o Z ao quadrado, é igual a 2 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Professora, isso daí não está no teste, né? Não, teorema de Pitágoras, sim. Não no plano cartesiano. Mas você não vai querer inventar de passar uma questão igual a essa, não, né? Não. Ainda Eu vou bem, ainda ficar na bem. quarentena.
Vamos lá? Vamos resolver o valor do x, y e z. Ah, o y é ao quadrado aqui também. Isso aí vai dar igual a outra, porque vai ter raiz de alguma coisa. Sim. O x e o z não é uma raiz quadrada exata, vai ter que fatorar. Vamos lá, 4 minutinhos para terminar. Francis, fica 13 raiz de 2 ou 2 raiz de 3? 2 raiz de 13. Ah, tá. Vamos lá. Filho, eu tô dando aula. Vai lá. Não sei, bom. Terminei, Pega lá na Francis. gaveta número 1. Terminei. O x deu 2 raiz quadrada de 13, o y deu 5 e o z deu 2 raiz quadrada de 17. Muito bem. Aê! Consegui! Finalmente! Viu? A quarentena tá fazendo bem, hein? Ó, Já aí fala já, aqui eu vou vai até ficar agora. x igual a raiz de 52, fatorando 2 raiz de 13. Y ao quadrado é igual a 16 mais 9. Y ao quadrado é igual, vamos botar logo aqui, né? Igual a raiz de 25. Y é igual a 5. E por último, no Z, 4 mais 64. Z é igual a raiz de 68. Z é igual 2 raiz de 17. Então, nós já temos aqui as medidas do segmento AB, BC e CD. Vou botar aqui de verde, ó, para quem ainda não entendeu. O X é o AB. O Y, CD. E o Z é o segmento EF. Tá vendo como nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras para várias coisas, até para determinar
a medida de um segmento sem precisar utilizar a régua. Claro que seria muito mais fácil se a gente colocasse a régua ali para poder saber. Ô, Francis, Porém, está escrito, ó, 100 instrumentos de medidas. Então, nós fizemos o teorema de Pitágoras. Copia para a gente poder fazer o número 6. Francis, Oi? aprendi com o Iago. E com você também. Oi? Aprendi com o Iago e com você a fazer essas contas. Ah, sim, que bom. Pensei que ia tirar o meu mérito também. Filho, você está aparecendo. Vamos lá, número 6. A imagem abaixo é composta por triângulos e retângulos. Qual a medida do segmento OE? Então, nós vamos ter que achar a medida de cada segmento para depois achar a medida do segmento OE. OE é a hipotenusa, nós vamos chamar de X. Então, vamos lá, um por um, né? Francis, Oi? antes de eu continuar, você pode me explicar de onde você tirou aqueles últimos números ali da última questão, da questão 5? A É de onde você resposta, tirou 2 raiz de 13? É, Ó, vou fatorar o 52 aqui rapidinho. Como o 52 não tem raiz exata, você fatora 52. Igual eu fiz na página anterior. Por 2. Peraí, vai ficar 26. Eu vou continuar dividindo para 2. Aí fica 13. 13, como é um número primo, só pode dividir por 13. Aí vai ficar 1. Quando você termina de fatorar, nós vamos separar de 2 em 2 os iguais. Então, ó, o que se repetiu 2 vezes vai para o lado de fora e dentro da raiz fica quem sobrou, o que está sozinho. Por isso que ficou 2 raiz de 3. Quando ele se repete, ele fica valendo de um só do lado de fora. Entendeu, Caetano? entendi. A mesma coisa fizemos com 68. Fatorando 68, vai ficar 2 vezes 2 vezes 17. Aí o 2 vai para o lado de fora e dentro da raiz fica o 17. Ah, Então, aqui, eu vou chamar o segmento OB de Y. Fala, Jonathan. Só um minutinho, gente, que ele está aqui do meu lado. Fala. Faltam 10 minutos. Vamos lá. Aqui eu vou determinar qual é a medida do OB, ok? Eu preciso do OB para depois calcular o OC, o OD, para, enfim, a gente saber a medida do OE. Então, nós temos vários cálculos aqui. Vou chamar o OB de Y. Então, vai ficar y ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Y é igual a raiz de 2. Vou botar aqui no cantinho, raiz de 2. Aí, agora eu vou calcular a medida de OC, que eu vou chamar de Z. Z ao quadrado é igual. Aí, a minha base mede 1. E o lado que eu descobri vai ser raiz de 2 ao quadrado. Ô, Francis, eu tava distraído aqui porque você colocou Y. Porque Y é a medida de OB que eu estou descobrindo. Ah, tá. Eu tinha colocado O. Eu posso botar aqui OB, então, para ficar melhor. Ó, OB. O Z é o OC. Aí vai ficar OC igual a raiz de 3.
Porque aqui, quando Francis, eu faço raiz Iago de tá 2 ao quadrado, fica 3. Francis, Pode falar. Iago tá pedindo para explicar 6 de novo. A 6, Iago, ele quer a medida do OE. Para eu saber a medida do OE, eu preciso saber a medida de cada um para poder chegar aqui. Porque eu só tenho a base 1. Eu preciso saber a medida de OD para a gente fazer o Pitágoras aqui nesse triângulo OE. Vou marcar aqui de azul, ó. Tá vendo? Eu preciso da medida do OD para poder fazer o Pitágoras aqui. Para eu saber a medida de OD, eu tenho que saber de OC, que eu tenho que saber de OB. Por isso que eu estou calculando cada um, ó. Aqui tem um triângulo, aí dá para eu achar o valor de OB aqui. Fazendo Pitágoras, já achei, raiz de 2. Aí eu já sei que essa medida aqui, ela vale raiz de 2. Vou tentar colocar aqui de preto. Que aqui, esse pedacinho vale raiz de 2. Aí agora eu posso calcular o Pitágoras para poder achar o meu OC. Aí fica 1 ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1 e a raiz de 2 ao quadrado dá 2, porque eu corto. 1 mais 2, OC é a raiz de 3. Então, vou botar aqui, ó, raiz de 3 é o OC. Aí agora, dá para eu calcular nesse triângulo aqui a medida do OD, que é a minha hipotenusa. Esse trabalho todo para a gente chegar onde a questão quer, tá? Que é no OE. Então, eu vou botar OD ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais a raiz de 3 que eu achei ao quadrado, né? Então, eu tenho aqui OD igual a 1 mais 4, vai ficar a raiz de 5. Porque aqui vai ficar 1 ao quadrado, 1. A raiz de 3 eu corto. Então, 1 mais 3, na verdade, é raiz de 4. Tô doida. Raiz de 4. Quem é raiz de 4? Meu OD é igual a 2. Ok? Agora que eu já sei que o meu OD é igual a 2, eu vou achar ali a medida do meu OE, que é o que a questão está pedindo. Ó. Agora eu aplico o teorema de Pitágoras para eu achar a medida do OE, que eu chamei de X, ou a gente pode colocar OE mesmo. Dá no mesmo, tá? Então, vai ficar OE ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. OE é igual a raiz 1 mais 4, raiz de 5. Deu raiz de 5. Muito bem. Essa é a resposta final. Vou colocar aqui de verde. É isso aqui que ele quer saber. Porém, para eu saber isso, eu tive que calcular o teorema de Pitágoras de todos os outros segmentos. Copia o número 6 para a gente fazer o 7 e finalizar. Ô, Francis, a gente não podia parar no 6, não? Temos 3 minutinhos para fazer o 7. Maldade. Muito Tá de fácil. preguiça. Muito fácil. Ô, Francis, hoje eu tô achando que eu acordei abençoado para matemática, para geometria, na verdade. Tô percebendo também. Ó, quem já quiser adiantar, de acordo com a imagem abaixo, formule em seu caderno o enunciado. Nem precisa, tá, gente? Só calcule o valor de X. Aqui é X. Ó, aqui ele diz que essa base é 150.
Vamos só calcular, então, aí o teorema de Pitágoras para achar o valor dessa distância aqui, ok? Precisa fazer enunciado nenhum. Vamos lá, a hipotenusa 250 ao quadrado é igual a 150 ao quadrado mais o x ao quadrado. A hipotenusa nesse triângulo é o 250, tá? Que é o lado oposto aqui, ao de 90 graus. Às vezes você pode estar desatento e achar que a hipotenusa sempre é o x. Nem sempre a hipotenusa é o x. Depende do desenho. Resolvendo aqui, nós vamos ter x ao quadrado igual 625. Aí bota 4 zeros, 2 zeros, né? Menos 15 vezes 15, 225, coloca 2 zeros também. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado igual, subtraindo, Essa daí eu não consegui acertar, não. Essa daí eu buguei. não, ó, você tem aqui o triângulo, vou marcar aqui para você, para a gente finalizar, ó. Tá vendo essa rua aqui? Ela fica um triângulo, ó. Aí nós estamos fazendo o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é 250, igual a soma dos catetos ao quadrado. Aí você Eu faz formei um errado. número para o outro para achar o x. Eu coloquei errado. Eu coloquei o x igual a 150 mais 250. 24 quê? X é igual a raiz quadrada de 40.000 x é igual a 200. Para ele percorrer essa distância aqui, né, da rua D até a rua C, se ele for em linha reta, ele vai percorrer 200 metros. Só isso por hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula faremos exercícios do caderno referente a Teorema de Pitágoras, tá bom? Beijinhos. Quem já copiou, pode sair. Alguma Valeu, pergunta? Fran. Beijo. Oi? Não ouvi. Tá bom? Beijinhos. Se cuida. Tchau, Francis. Valeu, França. Oi. Tchau. Todo mundo já copiou? Tem alguém copiando? Todo mundo já saiu, né? Ok.